Então, pessoal, muito bem-vindos a mais um podcast Construindo a Bola de Neve. Eu sou o João Machado. Hoje vamos bater um bate-papo. Cara, nosso bate-papo é o quê? É tricontinental. Nós estamos em 3 continentes diferentes aqui hoje. É trilionário também. Temos aqui trilhões da galera aqui juntando o patrimônio de todo mundo. Nós três, mais o príncipe que está sempre ouvindo. Então aí dá uns trilhões aí tranquilamente. Não esquece aí de nos seguir aí no Instagram, nos seguir no YouTube, dar aquele like, se inscrever. E seguir a gente também aí, né? O Brimo, a gente vai falar do Instagram dele, vamos falar aí do Bernardo também, não esquece de seguir eles lá. E vamos para o nosso bate-papo, lembrando da nossa parceria aqui com a OTT Contabilidade. Então, se você quer fazer seu imposto de renda, ganhar 10% de desconto lá, faz tudo para você, só falar que você veio construir sua bola de neve. Demorou? Então, vamos lá. Hoje temos aqui de novo, cara, diretamente aí da Arábia, nosso queridíssimo primo Camilo Manco, aí, que ainda não virou um camelo depois que tomou a vacina, mas está no caminho. Salam aleikum, fala João, beleza? Fala Bernardo. Prazer novamente estar aqui com vocês, cara. A gente sempre tá trocando ideia aí, não somente, né, no outro episódio que a gente fez, mas também no Clubhouse. E para mim é um prazer estar com vocês novamente para ajudar a galera, né, tirar dúvida e falar um pouco aí sobre investimentos em âmbito global. Isso aí, show de bola. E temos aqui o nosso querido roteirista, engenheiro químico, e que aí tá doido para virar engineer também, Bernardo Vecchio. Fala, Bezão. Isso aí, João, isso aí. Obrigado, valeu, Brimo, aqui pela presença. É um prazer ter você aqui conosco, né? Hoje nós estamos aqui separados em 3 continentes, mas vamos falar de mais de 3 continentes, né? Então hoje o episódio vai ser muito legal. Vamos falar de investimentos globais no mundo inteiro. Isso aí, show de bola, vamos embora. Cara, bom demais. Cara, vou começar aqui o bate-papo falando, né? Porra, a galera olha muito para os Estados Unidos, né? Ô, Brimo, você mesmo que você tá na Arábia, né, velho? Você não investe, você não investe na Arábia, você investe no Brasil, nos Estados Unidos, na Ásia. E, cara, tem muita opção aí no mundo, né? E como é que você foi olhando para se tornar um investidor global, cara? Como é que surgiu isso? Porque o pessoal fala muito Estados Unidos, né? Mas tem várias opções aí também, né? Com certeza. E vou te corrigir, hein? Eu invisto na Arábia também. Ó, o Então cara você vê investe que na Arábia. eu invisto na Arábia, cara. Eu Informação investi. errada. Olha lá, olha o cara com a formação antiga aí. Plantação de camelo, ele tem plantação de camelo. Meu sonho era abrir um lava rápido de camelo aqui, né, velho? Só que os caras não aceitaram, não, porque ia gastar muita água. Ia gastar muita água. Água aqui é caro, né, cara? Só desalinando a água, né? Tirando o sal da água para lavar os camelos. Mas brincadeiras à parte, eu invisto aqui na Arábia também, né? Eu tive a oportunidade de entrar no IPO da Saudi Aramco. E por eu ter o documento de residência aqui da Arábia, que é o ICAMA, eu consigo ter conta no banco, né? E eu consigo ter conta. E através do banco em si, você tem um home broker que você tem acesso aí à Bolsa Árabe, Tadawul, que é a Bolsa Árabe, né? Que é uma bolsa pequena ainda. Podia investir na Arábia, não tinha um negócio assim que eles não gostavam de investimento? Não, na verdade, estrangeiro não consegue, né? Ah, Então, entendi. assim, como você tem que ter a residência para você ter acesso, então não é tão aberto para a população. E Me fala um negócio, o home broker é em árabe ou em inglês? Como é que você faz em inglês, você é louco, senão como você tem acesso à página do banco, né, que acaba vindo informações em inglês, você consegue ter acesso ao home broker. Mas tem um árabe também, né, ou inglês ou árabe, né, então não tem português, tem que se virar. Qual ação que você comprou? Ah, comprei essa verde aqui, ó. Não, e pior que é número, né, a ação lá é tipo número, não é... É igual Hong Kong. É igual Hong Kong, exatamente. Então, assim, 2222 Saudi Aramco, né? Então, já sabe que essa daí é Saudi Aramco. Então, eu comprei, participei do IPO, entrei pouquinho só para falar, pô, eu investi na Arábia, né? Porque eu não gosto muito de commodities, não gosto muito de estar exposto no setor aí. Que a Saudi Aramco em si, ou Petrobras, ou empresas aí ao redor do mundo possuem, né? Então, não fico muito confortável. Mas eu entrei, né? Eu tenho valorização nela, deixei ela quietinha lá. Pretendo comprar, aumentar a posição em outras empresas árabes, mas majoritariamente o mercado árabe ou é real estate, né? Ou são empresas ligadas a petróleo, gás, etc. Então, você não tem tanta diversificação, né, como a Bolsa Americana, por exemplo, né? E aí eu comecei em 2017, né, João? Eu já comecei invertido, né? Comecei investindo nos Estados Unidos antes de investir no Brasil. Então, já comecei nos Estados Legal. Unidos, na Bolsa Americana, já sentando o dedo aí nas 500 maiores empresas, né, o S&P 500,
que desde 2017, ou antes até, utilizando produtos de grandes empresas que estão lá listadas, eu vi que tinha um baita potencial e tem, né? Isso daí é fato. Então, comecei a investir nos Estados Unidos. Aproveitou que na época o dólar não estava R$ 5, né? Tava mais tranquilo de entrar também, pô. 3,10. 3,10. Pô, 3,10, Nossa, cara. Foi uma reportagem do UOL, a galera reclamando que o dólar tava 2,66 do governo Dilma, cara. Assim, fora Dilma, o dólar tá 2,66, é a maior alta da história, não sei o quê, é o caos, 2,66, gente. Caraca, velho. Eu queria voltar nessa época para eu conseguir aumentar minha posição, viu? Dá vontade. Mas fazer o quê, né? O investidor é aquele famoso arrependido, né? Então você sempre vai reclamar de alguma coisa. Eu não tenho que reclamar, eu tenho que dar graças a Deus aí por ter começado em 2017. E comecei aí com o dólar a 3,10. Todo mundo já falava que o dólar estava caro na época, né? E continua até hoje essa mesma ladainha, né? Que para mim, você não tem como você controlar essa variável dólar, né? Pode subir, pode cair no longo prazo, mas historicamente saiu lá 1-1 em 94, né? Dólar real estava 1-1 e você tá vendo até como tá menos, hoje, teve uma né? época que chegou a menos, né? Chegou a Menos, 90, chegou depois de 90 e poucos. Exatamente, né? Então, assim, foi o cavalo paraguaio, né? Cavalo paraguaio, dá aquela arrancada, depois você foi minguando. Mas eu acho que quem fala que o dólar tá caro devia olhar o peso da Argentina. Eu acho que o peso da Argentina é um ótimo exemplo para o pessoal perceber como que é possível que o negócio dê uma desbandada maluca. Porque ao longo aí do primeiro século que a gente está vivendo aqui, anos 2000, a gente vê que ele estava ali alguma coisa 3, 4, 5, alguma coisa parecida com o nosso real, e depois desbandou para caramba, né? Foi para 15, deu aquela subida forte, e depois subiu muito mais, né? Hoje, se eu não me engano, já estão uns 90 pesos cada dólar, então tem que tomar cuidado com essa questão do câmbio, tem que tomar muito cuidado com essa questão de estar apenas investido no Brasil. Ficar apenas investido no Brasil, acho que é um risco muito grande que as pessoas estão tomando, né? Tem que se atentar e não achar, o dólar tá caro, pode ficar muito mais caro do que está hoje. Muito mais então, caro. tomar cuidado. Não, nossos gastos são em dólar, né? O Breno veio aqui, né, da Evelyn, e tava falando, cara, CPI te impacta muito mais do que IPCA, né? Porque o computador que você compra, o tênis que você compra da Nike, o Netflix que você assina, ele é muito mais impactado pelo dólar do que pelo real. Então, você fica preocupado só com o real, você vai ficando para trás cada vez mais. E principalmente as commodities, né? A gente viu esse aumento no preço do petróleo, tudo tem que ser transportado, né? E a nossa matriz energética depende muito, pelo menos a parte de transporte, do petróleo. Então, se você está comprando alguma coisa, teve um frete, teve um transporte de um ponto A para um ponto B. Então, tudo vai subir de preço. Se o dólar subir, né? Agora o Brino está feliz subir, com o sal de Aramco. Exatamente, né? Quando teve aquela crise lá da OPEP, lá, pelo amor de Deus, né? Explodiu o preço, subiu lá no alto, depois caiu. Por isso eu não gosto de ficar muito exposto em petróleo, commodity, né? É muito volátil, né? Então, assim, às vezes sobe muito, mas às vezes também cai bastante. Eu procuro sempre, como eu falo para os meus seguidores, eu quero paz, né? Eu quero paz. Problema já basta vários que eu já tenho. Não quero ter mais uma dor de cabeça aí, que é os investimentos, né? Então, para mim, eu prefiro aí ter outras empresas. O pessoal fala de, empresas de aviação agora estão hiper descontadas, né? Então, pode até estar... Mais ou menos, né? Que já subiram bastante. Subiram bastante, Southwest mas... lá, por exemplo, poxa, subiu, tá quase nas máximas históricas, batendo $60, o máximo foi 66. Tá? Exatamente. A vacina agora tá voltando, tá todo mundo animado. tá todo mundo animado. Mas assim, são empresas que dependem muito também do combustível, né? E quando esse preço sobe, impacta muito as margens dessas empresas. Mais um item aí para você ficar atento. Por isso também não gosto e eu quero paz novamente, né? Então é muito importante essas informações que vocês estão passando aí, de o investidor ele tem que se diversificar, é muito importante, né? E não ficar exposto somente na moeda real aí, porque essa desvalorização foi muito, muito forte. Claro que agora, com essas mudanças aí, Copom subindo juros, isso pode, no curto prazo, dar uma segurada, né, nessa desvalorização. O real começou a se valorizar, né, perante até o dólar, que o dólar também estava... O dólar estava se valorizando perante as outras moedas, e mesmo assim o real estava se valorizando perante ao dólar, né? Então isso é interessante, mas não dá para você ficar fazendo time. Vou esperar porque vai chegar a R$4. Isso daí é uma coisa que eu não concordo. Tenho o mesmo posicionamento que você, Brima. Eu não gosto muito de investir em commodity. Não é a minha preferência. Mas acho que no cenário que a gente está vivendo agora, em que a gente tem, pelo menos eu vejo uma possível alta de inflação muito iminente por causa de toda essa injeção de liquidez e de aumento do gasto público para poder combater a pandemia,
E se a gente for pegar os dados históricos que a gente tem, pegar lá nos Estados Unidos, os maiores períodos de inflação que foi na década de 70, de 80, quem melhor performou foram justamente as commodities, porque as pessoas não conseguem deixar de consumir as commodities. Então, elas precisam de continuar e dirigir para o trabalho, levar as crianças para a escola, precisam de continuar comendo, né? Então, vai precisar de consumir soja, que a soja, né, entra em vários alimentos, milho, trigo. Então, eu acho que tendo isso em vista, o momento pode ser propício para poder ter pelo menos alguma exposição e se salvaguardar desse problema de um possível aumento na inflação. Eu concordo com você e, na verdade, eu tenho uma commodity que é o ouro, né? Isso daí faz parte da minha estratégia. Opa, então, assim, eu também. Desde 2019 eu tenho ouro, né? Eu comprei, acho que foi em agosto de 2019, eu comecei iniciar e começar a fazer exposição no ouro, antes mesmo da crise. Então, assim, teve uma valorização bem bacana, né? A ideia de ter essa commodity não é para você ficar fazendo trade, sim, que é uma porcentagem, como você mesmo falou, né? Para você se proteger exatamente nesses momentos, né? Então, eu tenho ouro, eu tenho um pouco de prata, né? Sim, parte de combustível, petróleo, eu não sou muito fã, mas eu tenho ouro e tenho prata, que também acaba sendo ativos que tenham uma valorização aí um pouco mais interessante em momentos ou de crise ou até quando a inflação dá uma disparada, né? Então, sim, eu também concordo contigo que é interessante o investidor em si ter uma pequena porcentagem em commodities, né, para surfar esses momentos. Legal. E só fazendo um comentário aqui a respeito do dólar também, eu acho que para quem está querendo comprar dólar é uma ótima notícia que o Banco Central está subindo juros. O problema é que eu acho que não dá para poder ficar muito animado, porque o que a gente tem que olhar, na verdade, é o juros real, né? E o juros real, você pega o juros de desconto a inflação, a gente ainda está vivendo aí um cenário de juros negativo, porque você vai ver as projeções de inflação em plano tá por volta de 5. A gente está com juros aí na casa de 2,75, então a gente está vivendo juros negativos. Então, para o investidor ser atraído pela nossa moeda, para poder fazer um investimento em renda fixa, pegar o dólar dele, vender, comprar real e fazer esse investimento, ainda não está sendo um cenário tão favorável, né? Eu acho que o BC está dando essa indicação de que quer aumentar mais os juros, de que quer aumentar outros 75 bips na próxima reunião, mas tem que, né, ter um gerenciamento de expectativas também do que vai acontecer daqui para frente. Mas, Brivo, eu estava pensando aqui, cara, eu comecei a investir em outros mercados através de ETF, né, velho? E sempre que me perguntam, tipo assim, como é que eu invisto na China, na Europa, eu falo, cara, eu começo por ETF, a gente não sabe fazer esse stock picking direito. E, pô, velho, como é que você começou? Como é que você acha que é um bom início, assim, para se tornar um investidor global, assim? É por ETF ou aí começar a achar ações? O que você acha? Pô, cara, é uma pergunta muito interessante, né, João, em relação a isso, porque o investidor, quando está começando, ele acaba ficando muito motivado, né? Ele começa a fazer planos, minha carteira vai ter tudo isso de ação, tudo isso aqui de fundos imobiliários, e chega no final das contas, ele não consegue, por ser pessoa física, não ser um gestor, não ser um analista profissional mesmo, né? Acompanhar todos aqueles ativos. Então, é interessante, né, o investidor ele ter ciência das suas limitações, né? Isso daí não é degradante, ele fala, pô, vou investir por ETF. Nada disso, né? E hoje em dia, pô, estamos em 2021, galera. Do Brasil, as pessoas já conseguem começar a se expor de forma global, né, em outros ativos e sem precisar ficar pagando taxas absurdas, né, de manutenção, administração, né? Quando eu comecei, não tinha nada disso, não tinha informação. Primeiro, que não tinha informação, esse boom de influencers começou em 2019, 2020, né? 2018, 2017, você não tinha tanta informação assim em relação ao exterior. Então, você tinha que quebrar mais a cabeça, né? Eu comecei estudando, comecei com ETF. Até hoje, as minhas maiores posições na minha carteira são ETFs. Eu não vejo nenhum problema em ter ETF ao invés de ter ação, né? Porque eu penso que no longo prazo eu vou estar protegido, né? Vou estar diversificado. E a gente sabe que a Bolsa Americana, galera, o S&P 500 em si, ele é uma bolsa muito boa, tanto na parte de diversificação, quanto na composição, né, de carteira, e também através de performance, né? A gente olha sempre a performance do S&P 500, mas se você converte essa performance para real, se você vê o S&P 500 em reais, você vê que é uma performance absurda. Nos últimos 10 anos, até anotar as informações, nos últimos 10 anos... Exponencial, né? Exponencial. Ela retornou aí 25% ao ano, aproximadamente. Nos últimos 10 anos, 25% por ano. Qual gestor fez isso, né, cara? Qual gestor fez isso, né? E no último ano, 73%. 70%? No último ano.
Que Se você, 73%. Então, é uma valorização absurda e você não vai precisar ficar procurando ação, analisando uma ação. Claro que você sabe analisar uma ação, é ótimo você fazer um stock picking, né? Mas para quem está começando, aquele investidor que investe 100, 200 reais, 500 reais por mês, né? Vale a pena ele começar a investir no Brasil mesmo. Né? Você já vai ter grandes ETFs, né, expostos em países, economias diferentes, empresas diferentes, né? A XP ela está trazendo aí bastante ETF novo, né? Eu já fiz vídeos no meu YouTube falando disso. Então, com 10 reais você já consegue comprar uma cota aí, né? Começava, né? Porque agora já valorizou um pouco as cotas, mas com pouco dinheiro você consegue começar a comprar e se expor aí à Europa, à China, a ouro, né? E provavelmente vai surgir muito mais, até mesmo nos Estados Unidos, né? Talvez você já tinha o VVB11, e aí você consegue se expor aí outras economias e com certeza muito mais irão vir aí no futuro. Então, já um começo, a gente pode falar de cada um desses ETFs para a pessoa começar a se expor e caso ela já tenha um conhecimento, caso ela tenha um planejamento mais de longo prazo e que ela queira mesmo investir de forma como um investidor mesmo, né, exterior, colocando seu capital numa outra jurisprudência, debaixo das leis americanas, né, ganhando dividendos em dólar, aí ela consegue abrir uma conta numa corretora, né, americana e mandar essas remessas para o exterior, que com certeza ela vai ter muito mais acesso aí a outros países e empresas. Hoje os Estados Unidos tem a bolsa mais diversificada do mundo, né? Então a gente tem tanto as ações americanas quanto também as ADRs e ETFs do mundo inteiro, né? Exato. Então é uma coisa fantástica. Eu acho que se tiver que escolher um lugar para estar, a bolsa de Nova York vai ser a melhor para você estar, porque você não tem só os Estados Unidos, como tem a maior diversidade de ativos de outros países além dos Estados Unidos, lá a partir das outras opções que eles têm. Mas aí, Brima, eu não sei, você investe também em outros mercados diretamente, além aqui do Brasil, Estados Unidos e Arábia, porque, assim, existem também algumas desvantagens de fazer o investimento dessa forma. Então, a gente tem, por exemplo, ADRs de empresas que elas não negociam de uma maneira tão adequada que a gente gostaria, por exemplo. Eu gosto muito da Volkswagen, só que nos Estados Unidos ela negocia com uma OTC. Tem a Nintendo também, às vezes o pessoal quer investir na Nintendo, só que a Nintendo também negocia OTC. Então, você vê uma vantagem assim de entrar em outros países diretamente para poder fazer esse investimento, de passar por essa burocracia meio chata ou não? Então, isso daí é o que eu falei, vai muito do nível de conhecimento que a pessoa tem, né? Se ela tem um nível de conhecimento adequado e se ela tem um volume a investir adequado, né? Ela pode abrir conta em outras corretoras, né? Por exemplo, Interactive Brokers, né? Ela tem acesso às outras bolsas. Então, você consegue, através dela, ter acesso a outras bolsas e investir diretamente em outras bolsas direto, né? Agora, Você tem conta lá, Brimo? Não tenho. Eu tenho conta na Avenue Não? Securities. Não, eu tenho na Avenue Securities. Para mim, me atende muito bem. Me atende muito bem, porque eu tenho acesso a diversas ADRs, eu tenho acesso a muito ativo, né? E a Avenue Securities, ela tinha uma custodiante, e eles estão migrando para uma nova custodiante, né? A Apex, e vai desbloquear muito mais ativos. Então, out of the counter, vai desbloquear penny stocks, vai desbloquear muito mais. Vai ser, eu acho que eles tinham aproximadamente acesso a 3 mil ativos, e agora eles vão ter acesso aí a aproximadamente 6 mil ativos. Então, vai desbloquear muito mais opções para o investidor, mesmo com pouco dinheiro, ele vai conseguir, né, fazer esses investimentos. Mas é aquilo, você está entregando para o investidor muitos ativos, penny stocks, então o risco também vai aumentar. Ele tem que saber dos seus riscos, porque ele não pode também colocar em qualquer coisa, né, porque o risco dele vai estar maior. Antes você tinha limitações, agora você vai liberar um pouco mais. Então, assim, as pessoas elas têm que entender, né? E tem que estar aí numa zona de conforto, porque se ela quiser começar a fazer coisa que ela não sabe, o risco é muito grande. Mas, se ela está seguindo aí a gente, nossos canais, esse podcast, com certeza ela vai conseguir ter bastante informação como ela pode começar, né? Então, assim, eu não tenho no Interactive Brokers, eu utilizo a Avenue Securities, para mim está bem interessante. E, na minha visão, se eu quero investir em outras economias, né, eu vou por ETF, eu acho bem sólida essa estrutura, porque eu gosto de deixar meu portfólio em porcentagens, né? Então, assim, se eu quero deixar 3%, 5%, sei lá, em Índia, pô, eu vou comprar várias empresas da Índia ou prefiro comprar um ETF? Seja um ETF que tenha todas as empresas
ou ETFs até menores. Tem um ETF da Índia que tem uma exposição somente a 50 empresas da Índia, né? Ao invés de ser todas as empresas. Então, você pode fazer essa brincadeira de uma maneira muito mais fácil, né? Porque, historicamente, é melhor você estar exposto no setor, e um setor vai bem, do que acertar o cu do camelo lá e pegar uma empresa que vai subir muito. É muito difícil. Pode falar isso aqui, cara? Eu falei Cara, cu do camelo aqui. o cu do camelo é mais fácil do que o cu da mosca, né, velho? O ETF Depende, se o camelo é anão, é mais difícil, né? Nossa. tá ficando pesado o negócio aqui. Deixa eu dar uma... Não, é porque é o seguinte, ETF, eu concordo muito com vocês, até porque eu comecei a investir em outros, por exemplo, China, através de ETF, exatamente por isso. Primeiro, porque eu não tinha conhecimento, né? Aí, quando você fala de OTC, né? Para quem não sabe, é over the counter, é tipo você comprar ação tipo no balcão mesmo, tipo Nova York antigamente, assim, você chega lá, me dá essa ação aqui, tal, toma aqui. Então, isso aí é negociar diretamente com outra parte, João. Às vezes tem um intermediário, mas você negocia diretamente com outra parte. Isso. Então, basicamente isso. E aí eu não queria ter esse estresse, né? E eu vejo que muitas pessoas, poxa, como é que a gente vai esperar? Eu sempre falo isso. Que o cara que é pai de família, o cara tem que levar o filho na escola, o cara tem que preocupar com tanta coisa, tem que ficar pesquisando OTC. Então, assim, eu acho que para você se tornar global, por exemplo, todo mundo falando de China, né? China, 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 China. Às vezes o cara só quer colocar o dinheiro lá e deixar a China crescer, né? Então aí coloca lá no ETF, fica tranquilo. E eu comecei assim, eu vi que dá muito certo. Eu acho que para investir em mercados como um todo, assim, eu acho que é até melhor, porque é muito difícil, igual a gente falou, acertar o cu do camelo é muito mais difícil. Então você coloca ali nas empresas, eu prefiro tecnologia, coloca ali nas empresas de tecnologia, eu prefiro, porque tem ETF de tudo, né, velho? É impressionante, tem ETF do que você quiser. Então, eu acho que é uma ótima opção. Se quer globalizar, tem vários ETF, tem ETF de cannabis, tem ETF de empresa de web na China, o Kweb lá, né? Tem QQQ, que é só de tecnologia nos Estados Unidos. Então, é uma ótima forma de globalizar, é você ir pelo ETF. Falou da Índia também. Não, tem ETF que, inclusive, replica, às vezes, índices de maneira alavancada e inversa. É uma coisa maluca. Você tem toda a razão. Mas é uma coisa maluca a quantidade que existe disponível de ETFs. Mas você tinha comentado aí das penny stocks, né, Brima? E eu acho que vale lembrar também para o pessoal que está começando e que às vezes pode ficar interessado, porque ela é pequenininha, pode subir muito, mas é que as penny stocks elas também estão muito sujeitas a serem manipuladas. Então, acho que isso aí tem que tomar muito cuidado, porque quanto menor for o market cap dela, mais fácil é de alguém tentar fazer uma manipulação artificial dos preços, para inflar aquele preço, depois sair e pump and dump, que o pessoal chama. Então, tomar cuidado com isso aí também, tá? E sem contar também, você vai ter empresa aí com problemas financeiros muito graves, né? Em penny stocks, né? O caso da Oi no Brasil, né? Que caiu bastante, é a mesma coisa lá fora. Então, se você não souber o que você está fazendo, né? É bem complicado. Eu conheço gente que perdeu $20 mil com penny stocks, né? O cara comprou e a empresa quebrou depois de um tempo. Eu conheço o fato de verdade. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso, tá? Não é brincadeira. Se ela vale pênis, tem um motivo para isso, né, cara? Até falando de preço, uma coisa que eu lembrei aqui é que o legal do ETF também é porque, por exemplo, eu até fiz um vídeo essa semana. Cara, imagina você comprar uma ação de cada empresa do S&P 500, né? Eu fiz uma conta de você comprar as 10 principais ia dar quase $10 mil, né? Então, assim, só as 10 principais ia ficar muito caro. Então, você compra o ETF, se todas as 500 lá, né, o S&P subir 10%, seus R$ 1.000 sobem 10%, seus R$ 500 sobem 10%. Então, o ETF é uma forma também de você se expor, que fica até mais barato também, você não teria dinheiro para comprar todos aqueles ativos. Nem só comprar, né? Gerir depois. Gerir os ativos. Exatamente. Você tem essa rotação, né? Então, você tem essa rotação de empresa saindo, empresa entrando. Pô, imagina você vai ter que estar 100% full time lá acompanhando. Não faz muito sentido, né? John Bogle criou o ETF. John Bogle criou o ETF exatamente para isso, para facilitar a sua vida, né? Então, se você fizer isso manualmente, cara, o John Bogle vai se revirar lá no caixão, porque você não está utilizando uma ferramenta que ele criou, um ativo que ele criou, que facilita a sua vida. Pô, no longo prazo, bate o mercado. Você vai ver que 20 anos, 14% só dos fundos americanos conseguem bater, né, o S&P 500. Então, assim, você vê que vai reduzindo muito com o passar do tempo, né? Você vê que, pô, o Warren Buffett foi um dos únicos que conseguiu manter aí um retorno por mais de 30, 40 anos, né? Então, assim, não é fácil, galera. Ô, Brima, mas assim, os grandes gestores de fundos também, eles têm limitações, eles têm dificuldades que impedem eles que tenham bons resultados que o investidor
individual poderia, não tem essas mesmas limitações, né? Então, eles têm grandes volumes, eles não podem entrar numa mesma hora numa ação, eles não podem sair de uma hora para outra, senão isso afeta muito o preço, eles não podem entrar em determinado papel. Então, eu só discordo um pouquinho, que eu acho que quem tem menos conhecimento de fato, entra no ETF, que você vai estar mais diversificado. Quanto mais diversificado você tiver, mais protegido você vai estar, mas o potencial de retorno que você tem também vai ser menor. Então, acho que à medida que você vai ganhando conhecimento, vale a pena começar a fazer o stock pick, porque Exato. você tem uma chance ali de ter um retorno melhor e também de estar mais envolvido naquelas ações, no seu investimento. Você está investindo ali no índice, você está investindo em várias empresas, você não está acompanhando, né? Você não tem um envolvimento. Enquanto que se você já está investindo direto nas ações, pelo menos você deve ter um envolvimento com a empresa. Você deve entender o que ela está fazendo. Então, isso aí acho que é mais saudável, né? Tá investido em algo que você está entendendo, que você acredita que tem potencial, do que estar investido de uma maneira muito ampla, assim, em diversos papéis. Concordo. E até uma pergunta que eu recebi lá no Instagram, né? Devo comprar a Bolsa Americana e fazer stock picking de empresas que estão, né, dentro do S&P 500, né? E faz sentido, porque a participação daquela empresa vai ser pequena, né? Claro que você não vai comprar top 10 do S&P 500 e também tem o S&P 500. Aí você vai ver que a correlação vai ser muito grande. Mas se você pegar uma posição, eu gosto de Facebook, eu quero ter uma posição maior em Facebook, mas eu também quero seguir a Bolsa Americana. Nada contra, você pode fazer isso. Mas é o que você falou, a pessoa ela deve fazer a lição de casa, né? E o que eu vejo hoje é que as pessoas elas não estão fazendo a lição de casa. Eu recebo muita gente falando de Tesla, eu recebo muita gente falando de empresas que tá no noticiário, e aí eu pergunto para ela, tá, qual que é o capital de giro da empresa? Sei lá, não sei. Qual que é o índice de alavancagem da empresa? Não sei. Qual que é o índice de cobertura de juros? Não sei. Então, peraí, você está fazendo a lição de casa ou não está? Você está entrando sócio de uma empresa, você tem que saber, né? Acompanhar o informe trimestral da empresa, o demonstrativo de resultado do exercício da empresa, ler um balanço patrimonial em inglês. Se você não consegue, então dá um passo atrás, vai de ETF, e aí com o passar do tempo você vai melhorando o seu conhecimento e aí você vai fazendo stock picking. Então eu concordo contigo, vale sim a pena você ter stock picking, né? Mas não é para todo mundo que está começando, pelo menos, né? Então assim, você quer começar de uma maneira fácil? Vai de ETF. Ou você é médico, cara, você se dedica o tempo todo. Tem gente que não tem tempo para gastar com bolsa. E as pessoas, elas Ou faziam às o vezes que não quer também, antigamente? às vezes não quer, às vezes Ou às quer vezes passar não mais tempo com a quer. família, né? Exato. Então, assim, normalmente o que as pessoas fazem? Fundo de ação, né? Famoso FIA. Você deixa aí com o gestor. Só que hoje, com tanto acesso a novos ETFs, esse custo que você vai pagar para uma taxa de administração, para um gestor tentar bater um índice, às vezes não compensa, porque também o cara ele consegue bater o índice no momento bom e no momento ruim ele vai perder do índice. Então, assim, será que vale a pena? Não é melhor você ter um ETF e reduzir essa taxa de administração, tá com os ativos, sabendo o que você está fazendo, né? E no longo prazo você vai ter um retorno maravilhoso, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia as pessoas elas têm que começar a migrar desses fundos de ações, a não ser que você goste do gestor, né? É o que eu falo. Se você tem fundo de ação, não é porque você vai estar em renda variável, é porque você gosta do gestor, você está comprando a cabeça. Eu gosto desse gestor, eu acredito nele, ele é visionário. Pô, então você compra fundo de ação porque você confia no gestor. O que a gente vê hoje, a gente comprando cota, passa um mês e manda mensagem lá pro gestor reclamando. Pô, e aí, minha cota não subiu. Peraí, velho. Zé Cotinha? Você não é Zé Cotinha, né? Não seja Zé Zé Cotinha. Cotinha. Tem que ser investidor, né? Então, isso. Eu acho que falta conhecimento de base, galera. Eu acho que ainda falta muito conhecimento de base, a pessoa saber o que ela está fazendo, qual que é o objetivo dela, para ela começar a ter uma estratégia, seja ela através de ETF, através de fundo de ação ou através de stock pick. Falta o filtro, porque eu vejo assim, eu tava ouvindo um podcast, não sei se era podcast ou live, alguma coisa assim, e o cara tava falando que tinha um médico que ele gastava assim, sei lá, 2 horas para fazer uma cirurgia, acho que ele ganhava 20 mil reais por cirurgia, uma coisa assim. E aí, entre as cirurgias, ele ficava fazendo trade. E aí ele disse que falou assim, cara, você não entendeu que se você focar na cirurgia, você vai ganhar muito mais dinheiro do que você fazer trade, né? E eu acho que acontece muito isso, velho. Acontece muito mesmo. Tipo, o cara, ele é, sei lá, um dentista, não sei,
alguma coisa que ele consegue ganhar muito dinheiro se ele focar no trabalho dele, e aí ele fica ali gastando a energia dele, gastando o tempo, no investimento, querendo achar a nova empresa disruptiva do momento, que vai subir 5.000%, quanto que vale muito mais a pena, talvez, ele investir ali o tempo dele, ganhar 20 mil por cirurgia e investir esses 20 mil num ETF, e não precisar ficar avaliando. Então, por isso que eu sempre falo, comecem com ETF, porque aí a pessoa, quando ela começa a investir em ETF, primeiro que ela começa a ver que a empresa, o bolsa não é cassino, segundo, que ela começa a confiar mais no mercado, e aí, terceiro, que ela tem tempo para fazer outras coisas. Ela não fica aquele cara que fica abrindo home broker o tempo inteiro, e aí ele começa a ver que, poxa, eu posso ganhar muito mais dinheiro com engenharia, com sei lá o que for. E aí, quando ele cria essa confiança, aí ele pode começar a fazer stock picking, porque aí ele vê qual é a empresa que está subindo mais, ele já confia mais no mercado. Se cair a Apple, ele compra feliz. Então, eu acho que por isso que eu acho muito legal começar com o ETF e começar a entender o que você ganha dinheiro de verdade, né? Porque, porra, o Neymar, né? Eu lembro que o Thiago Nigro perguntou para ele numa entrevista: Neymar, qual que foi o seu melhor investimento? Ele falou: meu maior investimento foi minha perna esquerda, né? Porque eu comecei a treinar minha perna esquerda, que era uma bosta, né? E aí, quando eu fiz o meu gol com a perna esquerda lá na final do Paulista, alguma coisa assim, o pessoal começou a me notar. E aí, hoje eu ganho, sei lá, 200 milhões por mês por causa disso. Não é tipo na bolsa de valores, né? Ele não achou a Tesla, ele investiu na esquerda dele. Então é isso. Exatamente. Ache sua perna esquerda. Boa, pessoal. gostei demais. Acha a sua perna esquerda, exatamente, cara. É o que eu falo pro investidor hoje em dia, né? Os investidores do meu Instagram, eles ficam quebrando a cabeça para conseguir achar uma empresa, faz contas mirabolantes, estratégias mirabolantes. Tem cara que fica rodando estratégia lá a Fórmula Mágica do Joe Greenblatt, fica girando patrimônio. Cara, calma, cara. Quanto você tá aportando por mês aí? R$ 50. Pô, não é melhor você focar em você ganhar mais dinheiro e aportar mais? Porque o aporte é muito importante no começo. Quando você tem um patrimônio muito grande, o seu aporte não vai fazer tanta diferença. Mas agora, o aporte é o combustível para você impulsionar os seus investimentos. Então, é o que eu falo, foco no aporte. Eu tento sempre aportar cada vez mais. Eu tenho uma estratégia muito simples, né, que eu passo para os meus seguidores, e eu mostro na prática, então não tem mimimi, eu mostro mesmo que eu estou aportando, né? E é simples, cara. Arroz e feijão. É chato, é chato. Isso que é o problema. Eu acho que por ser chato, as pessoas elas não querem fazer isso. Elas querem estar acompanhando o bolso todo dia, tá comentando o ativo que É tá subindo emoção, né? Eles todo querem emoção. dia. Eles querem emoção. Eles querem emoção. Mas às vezes a emoção aí Acha ela que é acaba cassino, tirando. às vezes. Exatamente, assim. Então eu acho que ter esse conhecimento mesmo de base aí, ter um filtro, para sim no futuro você começar a melhorar, né, os seus investimentos e tal. E se você quer viver de bolsa, você quer ser um analista, aí é outros 500, né? Que a gente está conversando para o investidor, pessoa física comum, que tem uma profissão, gasta 8, 10 horas por dia na sua profissão e não tem tempo, assim, para ficar dedicando sempre pros investimentos, tá? E o que a gente estava falando aqui de empresas investir fora dos Estados Unidos, né, em Europa, Ásia, diretamente nesse país, eu acho que o que torna isso difícil também, às vezes, é a barreira da língua, porque como que você vai ler um relatório da empresa que ela não apresenta o relatório dela, é uma empresa lá da China? Poxa vida, muito difícil, né? Quantas pessoas têm essa capacidade? Né? Quantas pessoas têm essa capacidade de entender, às vezes, as particularidades de alguns mercados que vão ser diferentes, né? Principalmente alguns mercados emergentes, vão ter regras diferentes. Então, por isso também que tem que tomar cuidado e que, às vezes, quando se deseja esse tipo de exposição, né? Quando você vê o trend, o ETF pode ser mais adequado mesmo. E como é que a gente acha essas oportunidades, galera? O que vocês acham aí? Porque, poxa, ok, ETF, mas, poxa, como é que eu sei que eu tenho que investir na China? Até a China, eu acho até legal um ponto que eu lembrei aqui, é que a China tem o perigo ainda lá dos relatórios, né? Não sei se vocês assistiram aquele documentário da Netflix, chama The China Hustle, que eles estavam mostrando que na China não é errado colocar dados errados no DRE, né? Não é crime, não é crime. Então o CEO pode colocar o que ele quiser na DRE, que ele não é preso. E aí eles foram investigar isso e realmente é verdade, ninguém é preso lá se eles colocarem. Então, você tem que ficar escolhendo qual empresa que é real ali. É melhor ir com ETF mesmo, que não tem jeito. Mas como é que a gente acha essas oportunidades, galera? O que vocês acham aí? Seja países emergentes, China, Índia, Ásia, para se tornar um investidor. Europa, né? Europa, todo mundo fala que a Europa não vai crescer mais, já cresceu o que tinha para crescer. Mas muita gente investe na Europa. Então, como é que a gente acha essas oportunidades? O que vocês acham? Olha, como eu comecei a fazer, tá? E é uma maneira que eu acho interessante. Primeiro que você tem que estudar, né? Você tem que acompanhar no mercado. Quando você começa a se dedicar, pô, deixa eu ver como é que tá o mercado, começa a ler um pouco mais.
você vai ver, pô, a China, ela vem crescendo com um ritmo muito grande, né, ao longo do tempo, né? E aí você vai ver, pô, se é um país emergente, mas ele vem crescendo, se a economia chinesa é feita também de empresas, né? Então, por que não se expor? Claro, como você falou, pode ter esse risco de você ter fraude contábil, por isso que você não pode colocar todos os ovos no mesmo cesto, né? Na mesma Exatamente. cesta. Então, você vai ter que já diversificar. Uma porcentagem você vai dedicar aí para você ter China, por exemplo, né? E aí, eu comecei a estudar um pouco mais sobre a China, né? Eu vi que tinha um potencial muito grande, né, na parte de tecnologia, porque foi meu caso, eu comecei a investir em China através de empresas de tecnologia chinesa, né? E eu falei, pô, tem uma possibilidade muito grande de crescimento, porque a população é muito alta, é muito grande, só que ainda assim, majoritariamente já tem muita gente morando na parte rural, não é nem urbana, está tendo essa migração, então você vê que a população é muito grande, mas a porcentagem de pessoas que têm acesso à tecnologia ainda é muito pequena, né? Por exemplo, a China, ela movimentou em 2020 em torno de 1,5 trilhões de dólares com e-commerce, né? Com vendas através da internet. Enquanto os Estados Unidos movimentou 800 bilhões, alguma coisa assim. Ou seja, ela movimentou muito mais, né? Mas você vê que a população ainda tem menos acesso à tecnologia do que os Estados Unidos. Então você tem um potencial de ganho muito grande, né? E aí eu vi, pô, é interessante. Aí eu comprei lá o ETF KeyWeb, né, que é o ETF que ele vai focar nessas empresas de tecnologia e internet, e desde então ele vem crescendo. Mas você tem esses riscos. Ano passado o Trump começou aí a ter essa briga política com a China. A gente viu que está tendo um encontro, né, no Alasca entre China e Estados Unidos para debater, Só né, o tiro porrada de futuro. bomba lá na Alasca. Só tiro porrada de bomba. Primeiro dia foi só samurai e army, mas no segundo dia o pessoal já tá com samurai japonês. No segundo dia, mas no segundo dia o pessoal tá tranquilo, a pessoa tá só no yakisoba, tá tranquilo. Mas assim, eu comecei desse jeito, tá, galera? Então, vendo um potencial de ganho interessante. Hoje em dia eu já tenho muito mais conhecimento sobre as empresas, então dá para você ver isso, fazer um stock picking se tiver um ADR, mas também você tem riscos. Eu comprei China Mobile lá em ADR e ela foi deslistada, né, da bolsa. Né? O Trump solicitou Você tinha a também, né, Bezão? deslistar. Eu tive que Eu vender. tenho, na verdade eu tenho. Eu não vendi o meu, velho. Eu não vendi o meu. Ela tá presa, Ué? a minha posição, ela tá presa, Ah, e aí eu tô esperando aí a corretora ela ver qual que vai ser os próximos passos, ou para fazer uma transferência de custódia, né? Ou não sei como vai ser essa eu vi que posição. tinha essa possibilidade de fazer a Eu transferência de custódia mantive, lá para a Bolsa de Hong Kong. Mas eu exato. achei que não valia a pena, cara, ficar com É, isso, processo é, burocrático, né? Então, exato. Então, quando você tem uma posição muito grande, aí você tem que. Como eu tinha uma posição pequena, para mim tá tranquilo, né? Tá lá parado, tá travado, vamos ver aí o que vai acontecer, mas tá tranquilo, né? Então, um outro ponto que é bem interessante, Hong Kong. Então, eu procurei também empresas que estavam listadas, né, em Hong Kong, porque traz muito mais segurança na minha questão, né, do ponto de vista. Então, eu procurei por empresas que estavam listadas em Hong Kong. E aí é até legal, porque a gente está falando de ETFs, né? Tem um ETF da China, que é o CSXZ, né? Que é China X on State, ou seja, são empresas que elas não têm uma participação do governo tão relevante nas empresas chinesas, porque você tem muita empresa chinesa. Então, eles vão procurar somente empresas onde o governo ele tem uma participação de, no máximo, 20%. Então, ele não tem mais de 20%. Então, ele não consegue ter uma participação majoritária para controlar, né, a empresa. Então, isso é bem legal, né? E tem esse ETF hoje em dia disponível aí na EV, né, que é o CSXZ. ô, Quem Brima, mas você acha começar... que isso funciona mesmo? Porque, assim, lá, a China, ela vive num governo autoritário, né? Se o governo quiser Sim, mexer lá, ele faz o que quiser, né? Não é porque ele não exato. tem a participação que ele vai ser impedido de Ex mexer. Ele faz o que quiser. exatamente, tem esse risco, né? Mas eu acho que se você comparar um MX com um CSXZ, você reduz um pouco o risco se você comparar uma empresa que é 100% controlada pelo governo e uma que tem 20% de participação. Mas, claro, a gente sabe que um autoritário aí ele pode acabar influenciando de qualquer maneira. Por isso que você tem que colocar isso na conta. E aí você tem que ter uma porcentagem que você esteja confortável. Eu tenho China, eu vou ganhar com essa esse crescimento da economia, né? Mas eu também não vou estar exposto ao risco
tão grande assim, se caso aconteça alguma coisa com a China ou com essas empresas, né? Então, por isso que o ETF é interessante, você vai estar diversificado em várias empresas chinesas e grandes empresas chinesas, né? Não são empresas pequenas, são empresas que estão no nosso dia a dia. E como que você vê o papel do câmbio nisso daí, né? Porque se você está investido numa empresa chinesa, você vai estar exposto à valorização do câmbio, né? Eu acho que na China é um pouco mais tranquilo, porque é uma economia muito pujante e que continua crescendo, mesmo depois de ter crescido demais nas últimas décadas. Mas você vai pegar outros países emergentes, por exemplo, como a Venezuela, que ela ainda tem uma bolsa de valores, por incrível que pareça, e que a bolsa de valores subiu bastante nos últimos anos, mas não porque a economia dela está indo muito bem, as empresas estão lucrando muito, é porque teve uma massiva inflação, e aí o número de bolívares que cada empresa está sendo negociada vai aumentar, né? Então, como que você vê essa desvalorização do câmbio e afetando também essas empresas? Isso daí é um ponto de atenção, e é por isso que é importante você sempre ter uma estratégia. Eu faço sempre o macro, né? Eu vou deixar uma porcentagem Brasil, uma porcentagem Estados Unidos, uma porcentagem, sei lá, China, né? Mas quando você começa a fazer DIP, por que você vai colocar um ETF da Venezuela ou vai colocar uma empresa da Venezuela? Qual que é o racional por trás? Provavelmente uma pessoa comum, ela não vai conseguir suportar ou ela conseguir ter argumentos para, vou investir na Venezuela por causa disso, disso, disso. Entendeu? Então você tem que ter um racional por trás. Se a pessoa ela consegue começa a colocar muito país ou muitas bolsas, mas não tem um objetivo concreto, eu acho que ele já está pulverizando o seu portfólio e o retorno possível, como o próprio João Sim. falou, né? Ou você mesmo falou, quanto maior aí, quanto mais ações ou mais ativos você tem, você vai estar aí pulverizando um retorno possível. Por isso que tem que deixar uma carteira diversificada, mas também não tão diversificada, né? Estudos mostram aí que você tem entre 20 a 25 ativos na sua carteira com uma correlação diferente, você já está bem diversificado, né? E aí você só vai estar correndo aí ao risco sistêmico que pode acontecer, né? Então, é muito importante você também ter essa diversificação. Em relação a moedas em si, eu estou bem tranquilo e eu acho que as pessoas deveriam estar procurando sempre o quê? Tranquilidade. A gente sabe que dólar é uma moeda mundial, a gente sabe que, o franco suíço é uma excelente moeda, né? Até mesmo a libra, o Que euro... se valorizou em relação ao dólar desde lá do acordo de Bretton se Woods, né? valorizou, exato. Continua, né? Então, assim, Uhum. são moedas que te dão uma segurança maior. Agora, você começar a colocar moedas ou em países que possuem moedas que pode ter um problema na sua diversificação, eu não sei se faz muito sentido, né? Eu já não tenho isso, então eu não posso falar por experiência própria, né? Então é muito até interessante ter, se tem alguém que está ouvindo aqui a gente, que possui, né, algum ETF, alguma posição em moedas que não são tão comuns, é interessante trazer para a gente uma vivência sobre isso, né? Eu procuro paz, então eu vou ter só moedas que eu acredito, que eu confio, né? Ou economias também que me tragam uma segurança. Você mesmo está exposto na Arábia, né? Eu não sei qual que é a moeda aí da Arábia. Saúde real aqui. Saúde real. É, Ah, entendi. é uma, E é, é uma bolsa, é uma moeda que ela não tem muita volatilidade devido às reservas de dólar que a empresa, a Arábia possui, né? Então, desde que eu vim para cá, ele se mantém aí em 3,75 saúde real para $1, né? Então, a cada $1 você tem aí 3,75 saúde real. Se manteve até hoje devido a esse volume, né? Que a Arábia Saudita tem em reservas. Então, não tem essa volatilidade. Então, mantém bem estável, isso é bem, bem bacana, né? E aí eu não me preocupo muito aí com a volatilidade, porque não tem, né, no caso. Só de real veio se valorizando ao longo do tempo comparado ao real, né, que vai se desvalorizando. essa estabilidade é muito boa, né? É muito boa para se ter uma carteira e ter uma tranquilidade quando você está investindo no exterior. Mas, assim, eu vejo também esse trend da China. A China vai ultrapassar os Estados Unidos, inevitavelmente, como a maior economia do mundo. E como país como um todo, eu tenho essa convicção de que ela realmente vai crescer mais que os Estados Unidos. Mas eu tenho uma certa dificuldade de investir em coisas que eu não estou entendendo o que está acontecendo. Por isso que eu não gosto tanto de ETF, porque tem um distanciamento ali de você entender tudo que está acontecendo, do que aquelas empresas realmente estão passando. Por isso que eu gosto mais do stock picking, de entender o que está acontecendo, entender a proposta. E aí, quando a gente vai ver empresas individuais que existem hoje negociadas na Bolsa de Nova York, eu vejo muitas empresas que têm muito mais potencial para poder crescer do que o mercado chinês como um todo, Geral. né? E eu vejo algumas oportunidades fora,
como eu tinha comentado aqui, por exemplo, Volkswagen, que é negociada lá na Alemanha, mas de um modo geral, eu vejo as maiores oportunidades dentro do próprio Estados Unidos mesmo, né? Não a economia como um todo, mas as diversas oportunidades de empresas inovadoras, disruptivas, que estão sendo criadas lá. Então, eu acho que faz parte também, para poder encontrar esses ativos, que o investidor ele faça, tem um processo de screening, né? Não fazer uma análise minuciosa de cada uma das empresas, mas ter um processo de screening e gastar um pouco de tempo regularmente, que seja uma vez por semana, para poder fazer um processo de screening e avaliar, de acordo com os critérios que o investidor tem nesse screening, o que entra, quais empresas ali que estão entrando dentro dos critérios. E aí, vendo a partir dessas empresas que entram dentro dos critérios, aquelas que realmente são dignas de receber um aporte. Então, acho que às vezes é interessante também ver essas empresas que as pessoas estão falando e submeter elas ao seu processo próprio de screening. E se passar, depois você vai lá e avalia ela com mais calma para poder ver se ela realmente é um investimento que vale a pena. Eu acho que é essencial. Quem está querendo ter um retorno maior, que gaste um pouco mais de tempo, Sim. que esteja disposto a poder fazer isso. Isso que é legal a individualidade que eu falei antes, né? Porque você tem que entender qual que é o tempo que você tem, qual que é a sua proposta, porque realmente, né? Por que o Warren Buffett ele tem mais resultado? Porque ele fica ali o dia inteiro estudando, ele concentra a carteira dele e é tiro, porrada e bomba, né? É o trabalho dele. É o trabalho dele. Então, assim, claro que, igual eu falei, se você quiser ter um resultado melhor, você precisa estudar mais. Mas tem que avaliar qual que vai ser esse resultado melhor. Igual o exemplo do médico que eu dei para o médico, eu tenho certeza que se ele concentrar e fazer cirurgia, ele vai ganhar muito mais do que ele ficar estudando a ação para achar qual ação que vai subir mais. Então, eu acho que tem que... Por isso que a individualidade é muito interessante. Ô, Brimo, eu queria fechar aqui, cara, falando de erros, velho. Quais erros você acha aí que o pessoal tem que evitar? Conta uns erros aí para nós também, para a gente contar também nossos erros aqui que você cometeu ao globalizar a carteira. Porque eu acho que isso é legal para o pessoal também já ir com o alerta ligado, assim, também, né? Quando for globalizar a carteira. Com certeza. Quando a gente fala globalizar, né, a gente até pode falar em colocar mais classes de ativos na carteira. Em 2017, quando eu comecei a investir, eu já não conhecia tanto o meu perfil de investidor, não conhecia minha tolerância, né, à volatilidade. E quando a gente fala de outras economias, com certeza vai ter economia que vai ser muito mais volátil do que outras, né? Então o ETF ele vai estar sendo aí negociado e vai ter uma volatilidade muito maior. E você tem que entender, né, qual que é o seu perfil de investidor para você saber se vale a pena você colocar ativos com mais volatilidade ou não na sua carteira, né? Eu não vou falar para um senhor de 60 anos, pegar a sua economia que está na poupança e colocar em Bitcoin, por exemplo, né? Porque você vê que é algo falando que... do Bitcoin, né? Verdade. E foi algo que eu passei e que me deu problema, né? Não me deu problema porque problema assim, porque eu não me Você conhecia. colocou todo o seu dinheiro no Bitcoin? Não, 2017 eu comprei Bitcoin, né? Comprei uma grana relativamente alta em Bitcoin em 2017. O pico era $20 mil. Né? Ah, eu lembro, cara. Eu Só também que entrei nessa onda aí. Então, só que ele teve a correção, né? E eu não conhecia ainda meu perfil de investidor. Essa correção me assustou. Eu falei, peraí, alguma coisa está errada. Não consigo dormir, tô toda hora olhando aqui o Bitcoin, já tô com fome aqui porque eu não consigo comer mais, tô só olhando o Bitcoin. E aí eu fui dar um passo atrás. Eu vi, peraí, qual é o meu perfil de investidor? Eu deveria estar com essa porcentagem tão grande exposta em Bitcoin? Não, não deveria. Eu comecei errado. Então foi algo que eu aprendi. Eu saí da posição com prejuízo, né? E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre o perfil de investidor, a diversificação que eu deveria ter na minha carteira. Quero Bitcoin? Quero, mas qual que é a porcentagem que eu estou disposto, né, a perder com o Bitcoin? E aí sim eu comecei a montar uma estratégia interessante. Então, um erro que eu vejo muito das pessoas é hoje estar 100% alocado somente em uma economia, que é o Brasil, sendo que do home broker dela no Brasil, ela consegue lá digitar XINA11. Ela já vai ter acesso ao ETF da China. Então, através de um ETF sendo negociado no Brasil, ela tem acesso a uma outra economia ou outras empresas, né? Ah, não, como o Bernardo falou, Europa pode ter um desconto aí intrínseco, né? A economia da Europa ela não vem bem. Teve o seu último ano foi péssimo, né, para a economia devido aos lockdowns. Então, tem muita oportunidade. Eu estou estudando também algumas empresas na Europa, né, para começar a abrir uma posição
Mas se a pessoa também não consegue estudar uma empresa, tem lá o ETF Europe 11, né, que criaram com um nome bem difícil aí, ERUP 11, né, que também ela vai estar exposta na Europa, nas maiores empresas europeias, né? Então, ela consegue, com pouco dinheiro hoje, começar a diversificar. Então, ela tem que ter uma estratégia. Eu acho que um erro de muito investidor é começar a investir sem ter uma estratégia, sem ter um objetivo. Você quer investir por quê? Para se aposentar, para comprar uma casa, para comprar um carro, para viajar. Então, assim, para cada tipo de objetivo, ela vai ter ativos propícios para ela começar a investir, né? Então, esse é um erro, acho que, crucial que eu passei e que as pessoas elas devem entender antes de começar a investir. Tem um aí para contar, Bezão? Conta para nós, eu tô curioso. Olha, João, eu acho que assim, como eu comecei primeiro a investir no Brasil, eu cometi muitos erros já aqui no Brasil, com menos dinheiro, né? Então, eu acho que aqui no Brasil, assim, o principal erro que eu cometi há um pouco mais de tempo atrás é, às vezes, seguir recomendação, o pessoal fala, esse aqui tá bom, aí seguir na manada, dica quente, né? Ou então, exatamente, a dica quente. Ou então não fazer a diligência completa que deveria ser feita, fazer uma avaliação crua, sem avaliar os números como um todo, a perspectiva top-down e bottom-up. Eu acho que é importante fazer essas duas avaliações, né? E não realmente nem, às vezes, olhar direito o balanço da empresa, né? E, assim, nos Estados Unidos, eu acho que eu já tinha aprendido muito mais, né? Depois que eu comecei a investir lá. Mas acho que até hoje, uma das lições que eu pego é justamente com esse caso da China Mobile, que é qual que é a interferência que o Estado tem naquele papel. Eu acho que é importante fazer esse tipo de diligência e colocar aquilo ali dentro do risco intrínseco do papel, porque quando o Estado está querendo mexer ali, fica tudo muito imprevisível. Então, pode acontecer coisa boa, mas pode acontecer coisa muito ruim. E, às vezes, não vale a pena estar exposto a esse tipo de risco. É melhor, tem papéis mais interessantes, você acaba incorrendo num custo de oportunidade, eu acho. Cara, é isso. E uma coisa que eu percebo, que eu cometi um pouco disso também, é que o pessoal ficou olhando demais para o preço do ativo, assim, né? Porque quando você olha para os Estados Unidos, por exemplo, você vai ver lá que uma ação custa, sei lá, Tesla, $700. Aí você fala assim, porra, véio, que isso? Né? Aí você vai olhar a Amazon, $3.000. Você fala, nossa, mano, que isso, cabuloso. Então, assim, aí às vezes você acaba ficando de fora porque você acha, tá caro, né? Pô, $3.000. Aí, por exemplo, eu lembro que a Amazon, quando eu olhei ela pela primeira vez, ela tava assim, $1.200. Falei assim, isso aqui. E eu gostava da Amazon, estudei, falei, nossa, cara, baita negócio e tal. Aí eu fui olhar a ação $1.200. Falei, nossa, aí não dá. Mas aí depois ela subiu aí, tá mais de 3.000 hoje, né? Então, uma coisa que eu acho que quando você olhar é entender qual que é o contexto também, né? Porque se você não entender o contexto que está acontecendo, você vai ficar ali fissurado no preço, fissurado no mercado, vai seguir a manada. E eu acho que esse que é o principal ponto, né? E eu acho que o Brimo pegou num ponto que é essencial. Qual que é o seu objetivo? Por que você está investindo? Se você não definir isso, acho que você não tem que comprar nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Tem que definir. Exato. Qual que é o Deixa seu... o dinheiro na Selic, deixa o dinheiro na Selic e vai estudar, né? Vai estar rendendo para você um dinheiro que é seguro, né? Teoricamente. Então, vai estar deixa lá perdendo Selic. menos, né, Brimo? Vai estar perdendo menos. Vai estar perdendo menos, mas pelo que a menos... inflação está comendo. É melhor ele perder menos do que ele botar num ativo ruim e perder muito mais, né? Sem saber o que está fazendo. Então, Sim, é sem melhor dúvida. a pessoa estudar e depois ela começar a migrar aos poucos, né? Essa grana. E também, eu acho que isso é um ponto interessante. Migrar aos poucos, né? Se você tem aí, tem uma grana muito alta ou está vindo de poupança, está vindo de renda fixa, comece a migrar aos poucos, né? Porque a chance de você pegar um pico aí com uma grana muito alta e se tiver uma correção, pode aí te dar uma impactada severa no seu patrimônio, mas se você for migrando aos poucos, eu acho que você consegue ter uma dissipação de preço que é bem interessante, né? As pessoas às vezes veem muito preço, né? Eu vejo muito gente falando, pô, a Itaúsa é barato, ou MXRF é barato. Sim. Mas é porque eles dizem R$10, né? Mas aquele preço não quer dizer valor, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma ação que está 1.500 pode estar barata, e uma ação que está 10 pode estar caro, né? Então, assim, não veja só o preço que está na tela, né? Que é só uma cotação, né? Veja o que está por trás. Uma lição básica que eu acho que a gente pode passar para o pessoal é não olhar o valor que cada ação está sendo negociada.
olha o market cap se você deseja ver quanto que a empresa está sendo negociada. Pega o número de ações que a empresa tem e multiplica pelo preço que ela está sendo negociada. Tá? Então, você vai ter o valor total que ela está sendo negociada no mercado. Então, avaliar isso se você deseja ver como está a precificação da empresa no mercado. Porque o preço de cada papel, de cada ação, ele só vai te indicar se vai ter um impeditivo grande de você entrar com poucos recursos ou pequeno. Se tem uma ação sendo negociada ali a $50, mais tranquilo de entrar. Se tem uma ação sendo negociada a $5.000, mais difícil de entrar. Tá? Eu acho que isso é importante do pessoal ficar ciente, porque esse tipo de confusão pode levar a erros na hora de investir muito graves. A própria Oi, né? Esse é o grande problema, porque a Oi ali, R$1, R$2, o pessoal acha, é baratinho, né? E aí tem o exemplo da própria, igual eu falei da Amazon, mas depende do número de ação, né, pessoal? Então, assim, às vezes ela tem muitas ações, então aí divide por muito, então o preço fica barato. Se ela tem pouco, divide por pouco, o preço fica da tela, né? O preço de tela fica um pouco mais caro, então eu acho que tem que ficar atento a isso aí. E é legal da Bolsa Americana também é isso, né? Você não tem essa limitação como você tem no Brasil. Se você não tem um preço aí, pelo menos de uma DR, você não consegue, de um BDR, você não consegue comprar uma ação, né? Nos Estados Unidos, não. Você tem $1, você compra o que você quiser. $1 você compra uma ação de 1.500, né? Você vai comprar uma porcentagem bem pequenininha, mas você já vai estar exposto. Né? Então, assim... Depende da corretora, né, Brima? Tem corretora que não permite, depende porque da corretora, isso aí vai da exatamente. corretora. Depende da corretora, mas assim, corretoras taxa zero, corretoras em português acessível, elas permitem isso, né? Então, bem tranquilo para aquele investidor que está começando, tem pouco dinheiro, mas quer fazer aportes constantes, né? A Avenue mesmo, ela permite você fazer isso. Então, é bem mais tranquilo, né? Por isso eu até falo para as pessoas que estão começando, não quer inventar de abrir uma conta numa corretora aí que ou não permite você ter essa fração de ação, ou eles solicitam um montante, ou eles cobram custódia. Começa com o básico, não é porque você tem uma corretora taxa zero que ela vai ser ruim, né? Então, procure pelo básico, e essas corretoras elas estão cada vez mais trazendo inovações, né? E essa competitividade é saudável, e quem vai acabar ganhando vai ser o investidor, no final das contas. Primo, cara, sempre um prazer aí estar te recebendo aqui, velho. Eu que agradeço. O cara tava ali comendo o camelo dele, a gente foi lá e tirou ele pra gravar com a gente. Então, comendo shawarma aqui, vocês vêm atrapalhar meu shawarma, velho. Cara, pode ter certeza que essas páginas de meme tudo vão ficar fazendo meme aí do cu do camelo agora, você tá ferrado. me marquem, só me marquem, viu? Se querem me marquem, eu quero dar risada. Rede social pessoal aí, cara, seu canal do YouTube. @investidor.dasarábia, meu Instagram, onde eu falo de investimentos no exterior, principalmente, né? Eu sempre respondo o pessoal nos meus stories, tem dúvida, eu sempre deixo caixinha para vocês colocarem as dúvidas. Tem o YouTube também, Investidor da Arábia, onde eu mostro todos os meus aportes, toda segunda-feira eu compro ativo, mostro, e todo final de mês eu mostro a evolução da minha carteira também. Então, mostrei a evolução desde 2019, então vem evoluindo muito forte, né? Desde sendo mais que o Warren Buffett, pessoal, olha lá. Que isso. E graças aos aportes, tá? Graças aos aportes. Por isso que é importante ter o aporte, né? E qualquer dúvida, eu estou à disposição para vocês. Se eu falei alguma bobagem aqui, groselha, só me corrigir, manda mensagem lá no Instagram que eu vou Pô, a galera gosta de corrigir, hein, cara? Gosta, a pessoa gosta de corrigir demais. Aquele post dos REITs, cara, o REIT que paga o dividendo mensal, eu fui comentar, cara, eu fui ler nos comentários, eu acho que até desisti de comentar, velho, que eu falei, isso, velho, a galera é muito mala, velho. O pessoal, eles... Não, eu botei alguns REITs que eles, historicamente, eles pagam dividendos mensais, porém, ano passado, a gente sabe que, pô... Foi muito atípico. Se você pega um REIT que depende aí de entretenimento, pô, parou tudo. Né? Então ele não vai pagar. Ele pagou janeiro, fevereiro, março, abril, aí depois ele parou. Não, ele não paga mensal, porque eu não recebi. Né? Pô, peraí, vamos lá. O objetivo do post é informar, mas é claro que você vai ter que estudar, eu não estou indicando que você compre, né? Mas faz parte, né? A gente está aí publicamente para isso, né? A pessoa vai acabar comentando mesmo. E a gente sempre aprende alguma coisa, né? Então, obrigado aí pelas críticas também, críticas construtivas. Sempre é bem-vinda aí. E agradeço novamente o espaço cedido, viu, João? Obrigado, João. Obrigado, Bernardo. E só vou deixar uma frase, já que a gente está falando de ETF, né? Frase do John Bogle, bem interessante aí. Não procure a agulha no palheiro. Simplesmente compre o palheiro.
Obrigado. É isso aí, cara. É isso aí. Bela frase. É igual o Batman lá, né? Naquele filme lá, que ele não consegue fazer alguma coisa no prédio lá, ele vai lá e compra o prédio e fala, agora eu posso. O gerente fica assim, que porra é essa? Exatamente. Agora eu posso. E muito obrigado, Bezão, mais uma vez. Deixa aí a rede social pro pessoal. O Bezão que agora tá no Instagram também. E o Brimo tem que seguir o Bezão lá também agora, Brimo. Bom, eu procurei ele, acho que é por causa que eu escrevi Bernardo, foi aparecendo vários Bernardo, pessoas conhecidas, não achei ele, então depois ele me passa lá no Instagram. Vamos marcar ele lá, o Brimo seguir. Isso aí, show de bola, João. Valeu, Brimo. Valeu aqui por estar participando com a gente. Foi muito bom, foi muito enriquecedor esse bate-papo aí. E quem quiser me seguir lá no Instagram, pode seguir Bernardo VSCC, tá? Segue lá que eu tô fazendo posts diários agora pro fechamento do mercado e comentando destaques do dia, né? Com notícias legais, eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? Então, valeu demais, gente. Foi um grande bate-papo. Até a próxima. Isso aí. Pessoal, então é isso. Muito obrigado por ouvir mais um podcast. Se quiserem me seguir lá também no Instagram, @JoãoRMachado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no YouTube, seguir a gente no Spotify. E até terça que vem. Aquele abraço pra vocês.